queria agradecer o curso de design por essa simpaticíssima ideia de convidar uma porção de pessoas que não são de design. Eu tenho que começar a dizer a vocês, um pouco para decepção, é que eu fiz 10 anos como designer, embora ninguém soubesse disso antes de ser professora de história. Fui ilustradora da editora Abril, chefe de arte de agência com a Regina Guerreiro, que é uma editora de moda, e sou uma desenhista bastante razoável. E deixei meu trabalho enquanto eu sou formada em História pela USP, e nessa época eu quis começar a trabalhar, passei para o noturno, fiz todo o curso de História noturno, na época da ditadura militar, então demorou 7 anos, e nesses 7 anos eu trabalhei como designer. Depois fiz um mestrado, quis entrar na Faculdade de Arquitetura, quando eu terminei História, em 70. E o Baravelli e o Fajardo, talvez vocês conheçam, são 2 artistas plásticos paulistas, estavam abrindo a Escola Brasil, e eles eram professores do cursinho universitário de arquitetura, e eles me tiraram do curso de arquitetura, dizendo que era o momento em que o Artigas tinha sido cassado, Paulo Mendes, Metrijan, todo mundo, e disseram: Sofia, não entre na Faculdade de Arquitetura, está todo mundo cassado, tinha grandes problemas políticos. Eu não entrei, fui para a Escola Brasil. Não adiantou nada, 8 anos depois eu voltei para a faculdade e dei 30 anos quase de professora de História e Teoria da Arquitetura, que eu, de fato, tinha mais tendência, não fiquei uma historiadora, fiquei mais crítica. E fiquei em Campinas, foi uma faculdade interessante. Nós tivemos uma mudança grande de projeto lá, e hoje a faculdade praticamente desapareceu, ela passou para engenharia e desapareceu. De forma que, quando me convidaram para falar no curso de design, porque exatamente eu não era uma designer, eu disse: bom, acho que vai haver uma pequena decepção. Eu vou começar com uma pequena... não é uma história, é uma questão real, uma entrevista, uma conversa que foi feita há quase 40 anos atrás. Era um grupo de artistas plásticos, encontramos com um antropólogo, que vocês devem conhecer, chama Vilas Boas, que tinha acabado de chegar do Xingu, imagine, 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, fazia muito tempo, eu me lembro que eu era muito mocinha, e eu jamais esqueci a conversa que eu tive com esse antropólogo. Ele tinha acabado de trazer um cacique do Xingu, o cacique do Xingu recém-aculturado, saiu do Xingu, andou de avião, andou de carro, andou de trem. Eu não sei se eu já contei isso aqui na FAO, mas a história é maravilhosa, porque eu nunca jamais esqueci. Quando o cacique chegou no Rio, em São Paulo, o Vilas Boas nos contando: vocês sabem qual será a coisa que esse índio recém-aculturado tinha achado como mais interessante na civilização branca? O que vocês imaginam que esse índio respondeu? Como? A escada. A escada. Porque era alguma coisa que fazia sentido no código de sinais dele. Ou seja, o avião, o automóvel, o trem, o que ele tinha conhecido, não entrava no repertório. Ele era muito recém-aculturado. Quer dizer, ele tinha tido um contato muito recente com a civilização branca. A coisa que ele mais se impressionou foi com o raciocínio da escada. Naturalmente, fazer sentido para as questões dele. Isso é para introduzir a ideia do tal sinal social que, se não me engano, eu deixei o papel aqui, agora vai ficar. Eduardo me mandou o texto, e ele dizia que, no texto que ele me mandou, que as preocupações eram com os desenhos, com o design para grande público, e que o meu tema era homem-cidade, cidade-homem. A primeira coisa que me ocorreu é que eu não consigo imaginar uma cidade sem homens. De maneira que a relação homem-cidade, cidade-homem, me parece o que se chama uma tautologia, porque uma cidade sem homens não é uma cidade. Então, a segundo ponto que havia marcado lá era a ideia de um design para grande público. O grande público, pelo que eu fui entendendo, era o design ligado, vamos dizer, à sinalização urbana, aos projetos urbanos,
aquilo que é exatamente o mais anônimo, o mais geral, aquilo que não está particularizado. Uma vez também me perguntaram, afinal de contas, qual era a diferença entre um designer e um decorador. Vocês conseguem, como designers, dar uma definição? Qual é a diferença? A resposta seria: o design, por pressuposto, é social, público e geral. O decorador é uma espécie de bricolador. Ele pega uma série de coisas existentes na prateleira do mundo e junta tudo para um cenário de um cara, que é o seu cliente particular. Faz um cenário particular. O que faz o designer é exatamente o oposto. O designer no sentido do século XX, que é a única maneira que eu posso entender a palavra design. Ele tem que pensar um cliente anônimo, que ele não conhece, em massa. Ou seja, o tipo de inteligência ocupado pelo design é para pensar um processo de comunicação, sinalização, formalização de objetos, né, em geral, exatamente por um cliente que vocês não conhecem. Anônimos, geral, e nesse sentido nós teríamos que discutir aqui qual é o valor da palavra público, diferente da palavra coletivo. Uma coisa que de vez em quando eu faço para os arquitetos, mas acho que é bastante interessante para vocês. Eu estou respondendo um pouco as questões que o Eduardo tinha me colocado, então eu estou indo aos pontos. Quando vocês falam o que seria uma coisa pública e qual é uma questão coletiva. Eu sempre brinco um pouco que coletivo parece assim o coletivo dos gatos, dos cachorros, dos alunos, nós, os professores, são os grupos determinados. O coletivo tem uma identidade. A identidade dos alunos, a identidade dos conjunto de bichos, os conjuntos de estudantes. Nós somos um coletivo. O que a palavra público quer dizer? A palavra público não define nem espaço. A gente fala muito de espaço público, mas isso é um conceito de valor. O espaço público não tem nada a ver com o espaço físico. Absolutamente nada. Isso aqui é uma introdução que eu faço sempre para os arquitetos, eu vou fazer para vocês também. Um clube é uma coisa aberta, aérea, assim, né, bem arejada, grande, completamente com uma opção de espaços muito livres, muito abertos, e, no entanto, é uma entidade completamente privada e particular, porque as regras do clube são regras privadas. Um cinema, que é uma entidade privada, fechado, claustrofóbico, que todo mundo entra com uma portinha, tudo absolutamente fechado, o espaço menos aberto é um cinema. No entanto, ele é uma entidade pública, mesmo que ele seja uma gerência privada, porque as regras do cinema, para você entrar, são regras públicas. Ou seja, a palavra público tem a ver com uma noção de valor, não tem nada a ver com a questão do espaço. Espaço público é o que a gente chama de espaço onde as regras públicas valem. Pode ser o cinema, pode ser a cidade, naturalmente a cidade tem que ter um espaço público. A gente fala muito de espaço público na cidade, porque em princípio a cidade tem que ser regida pelas regras públicas. A ideia de que no espaço público você faz o que você quer, porque você está ao ar livre, é exatamente o oposto. Você só pode fazer o que você quiser na sua casa. Na cidade você tem que seguir a regra pública, que permite a convivência de todos. Agora estamos chegando no ponto, né, das questões do design. Que se vocês vão pensar uma noção de sinalização e comunicação para a cidade, o primeiro problema do designer é o que é propriamente público, que todo mundo na cidade consiga entender como um valor público, entender que essa flecha ou aquele sinalizador, isso, aquilo, vai ser entendido por todo mundo. Bom, aí nós entramos na questão política, queiramos ou não. Eu radicalizei a questão do índio, mas não é muito difícil. Se nós pensarmos há algum tempo atrás, quando a televisão ainda não era tão generalizada, São Paulo estava recebendo uma migração do Nordeste de lugares muito, muito pobres. E quem trabalha com o pessoal de ciências sociais e de sociologia, não é minha área. Eu sou da área de filosofia da arte estética, mas conheço bastante bem a questão econômica e da cadeia produtiva. A gente sabia perfeitamente que uma das grandes dificuldades do pessoal que chegava a São Paulo era perceber que uma
privada, enfim, uma bacia, não era para ser usada como lavadora de roupa, tanque de roupa. Ou seja, a pessoa chegava em São Paulo vindo de tal maneira, num lugar tão pobre, que ela não sabia distinguir uma privada de um tanquezinho de roupa. E lavava a roupa na privada. Ou seja, o desenho, primeiro, não é universal. Claro. Então, o nosso problema é como atingir, dentro da cidade, uma significação e um tipo de comunicação que ultrapasse, se é que é possível, as diferenças, inclusive brasileiras, que são extremamente complicadas. Não adianta a gente fazer crítica do design alemão se a gente mora no Brasil. Quer dizer, toda a crítica é muito local. E é por isso que ela é exatamente improdutiva. Né? Porque ela vai ter, só que as categorias em quem a gente pensa é a que tem que ser alargadas. Nós não podemos fazer as categorias imediatamente em cima daquilo que a gente vive. É por isso que vocês estão na faculdade e é por isso que eu precisaria ter uma bibliografia pesada. E aí a história do design é extremamente interessante. Tem uma das questões que estava lá no texto que o Eduardo me mandou, e que eu fiquei na dúvida se valeria a pena ou não expor para vocês, né? Quer dizer, eu não sei se vocês têm aqui história do design, ou enfim, qual é o problema do século XX, não é? Mas eu vou pensar uma questão que, como vocês me chamaram, que fosse uma questão da arquitetura, que é um dos problemas que também os arquitetos colocam, que é o problema da interdisciplinaridade. Se vocês têm que pensar, se eu vindo da arquitetura, eu tenho que falar espaço para vocês, que estava lá escrito, como é que eu pensaria a percepção do espaço, como arquiteto. Tem algo que seria interessante para o designer, porque, muito corretamente, o texto lá dizia, o designer é um mediador. Ele trabalha, basicamente, vamos dizer, numa relação. A mediação é uma relação, né? A mediação é exatamente a relação entre uma coisa e outra. De fato, não tem como definir exatamente onde está o designer. Ele pode estar em qualquer lugar, porque ele é uma prática, ele não é uma ação específica com objeto específico. Ele pode desenhar qualquer coisa. A rigor, todo mundo poderia ser um designer. Pessoas que dizem, não, você fala design no século XX, nós deveríamos ver que tem design no século XIX e no século XVIII. Então, eu presumo que vocês saibam que nós não poderíamos dizer isso. Qual é a diferença entre um artesão, né, e um designer? Eu presumo que vocês possam saber essa diferença entre o objeto desenhado por um belíssimo artesão. Eu acho que uma bela questão nesse momento seria pegar uma cadeira antiga, assim, no século XVI, um trono qualquer, uma daquelas cadeiras todas, e colocar uma cadeira moderníssima dos anos 20, que é moderníssima, ao lado, e a gente perguntar quanto tempo demorou para fazer esta cadeira e essa cadeira, e qual é a cadeia produtiva, né, engajada nesta cadeira e nessa cadeira. Essa é a comparação que a gente tem que fazer. Quer dizer, a cadeia produtiva, tempo de trabalho, valor agregado e a visão do anônimo, público, coletivo, aonde estamos. Eu acho que essas são as perguntas que qualquer área tem que se fazer. E quando você faz essa pergunta, é que as disciplinas conseguem conversar entre si. Na verdade, a ideia da interdisciplinaridade entre arquitetura e design, que foram inicialmente uma mesma coisa. Eu vou colocar aqui que tem arquitetos aqui e tem designers. E há ainda uma discussão se arquitetura e design deveria ser uma única faculdade ou se ela deveria ser duas coisas separadas. Embora eu tenha sido muito marcada pela tradição da arquitetura e do design, e eu sou uma professora realmente de arquitetura, no sentido da história da arquitetura, consigo ler bem projeto e gosto muito da área de projeto, hoje eu não acreditaria que a faculdade de arquitetura necessariamente é a mesma coisa de uma faculdade de design. Deixo isso pelo seguinte: o que une as várias
vamos dizer, interesses das várias áreas nossas, não são as respostas, são as perguntas. Ou seja, se você fizer uma pergunta, vamos supor, como é que nós pensamos a ideia de natureza no Brasil? Como é que um arquiteto responde, como um designer responde, como um geógrafo responde, como um historiador responde? Qual é a ideia de natureza para os americanos, qual é a ideia de natureza para os brasileiros? Como o Frank Lloyd pensou a natureza lá, um projeto, como os brasileiros pensaram via Lúcio Costa, e depois o outro foi para Brasília, e o design, e a natureza no século XIX, romântica, é a mesma do século XVI, que é o Renascimento? E será que os alemães pensam a mesma coisa que os ingleses? Ou seja, se você puser a pergunta, o que é a natureza, você cria a interdisciplinaridade no ato, não pela solução, mas pela pergunta. Então, nós não temos que ficar nos preocupando se as faculdades são juntas ou não. Nós temos que perguntar, no momento, quais são as perguntas pertinentes hoje. E mudar as faculdades. Porque nós estamos respondendo coisas presas. Nós temos só que mudar a mira do canhão. Nós vamos ter que achar qual é a pergunta. Porque o que criou o design moderno foi uma belíssima pergunta que hoje nós já respondemos e já nem perguntamos mais. Nós fizemos uma pergunta lá atrás, nos anos 10, 20. Quando eu dava aula lá em Campinas, a história é muito interessante, quer dizer, eu achei interessante como visão. Eu estava saindo da faculdade, era 2001, 2002, eu já tinha ficado 25 anos lá. Eu dava aula no primeiro ano e eu pus a foto do grupo do Destige, uma foto de 1919, que era aquelas senhoras e aqueles senhores com aquela roupa preta, um chapéu coco, uma coisa tristíssima, uma fotografia sombria para o nosso tipo, todo mundo, né, muito comportado, as pessoas muito sérias. Do lado, no outro slide, eu pus a cadeirinha Red, Yellow and Blue, a cadeirinha do Destige, que é uma alegria, né? Quer dizer, aquilo é um samba da nota sol, ali é uma coisa de sol, assim, né? Quer dizer, tinha aquela cadeira alegríssima ali do lado, e aquele grupo soturno do outro lado. Só que aquela fotografia, que era de 1919, era do grupo que tinha feito aquela cadeira, que era de 1918. É tão impressionante o salto dado nessa comparação, quando eu mostrei exatamente que naquele momento a arquitetura e o design eram o design de objetos e a arquitetura de construção e urbanismo, que essas coisas, enfim, tinham aparecido no século XX. O que tinha feito a ideia da arquitetura moderna, que se chama moderna, é quando a arquitetura junta aquilo que não era antes unido, quer dizer, ela traz a técnica industrial de um lado e o urbanismo do outro. Isso não fazia parte do campo da arquitetura. Na hora que ela trouxe as duas coisas, a indústria de um lado e a cidade como questão do outro, quando ela juntou as duas coisas, nós tivemos o núcleo da arquitetura moderna. E aí, o problema todo era modificar o comportamento das pessoas. Por isso que o design fica tão ligado à questão dos objetos, né? E o problema é se os objetos mudam ou não o comportamento das pessoas. Claro que isso eu acho que é uma visão que está lá atrás, porque os arquitetos, naquele momento, necessitavam que houvesse uma mudança de mentalidade para poder se usar um existence minimum, quer dizer, aceitar que você vai morar numa casa pequena, que você vai morar em apartamento. Tem uma história que eu sempre conto para os arquitetos também, que é interessante, que é uma frase do Lúcio Costa, de 1929. Aqui no Brasil, Lúcio Costa dizendo, apartamento, imagine, burguesia carioca jamais morará em apartamento, isso é coisa de comunista. Ou seja, morar em apartamento, de fato, se você pegar a escola de Chicago, os prédios todos em altura, que só aparecem na época que tem elevador, claro, né? Só vai na hora que surge o elevador. Mas eram todos comerciais, né? Morar em apartamentos vai aparecer de fato na Rússia. Quer dizer, morar em apartamento era uma mudança de mentalidade brutal. Daí a cadeira, os objetos, ou seja, isso tudo estava, vamos dizer, unido numa questão espacial, que era você ter uma cadeira leve, que pode empilhar, que você pode encostar, ou seja, tinha uma pergunta que é: como vamos colocar toda essa gente dentro de uma cidade que está crescendo e que não tem como continuar espraiada, no sentido tradicional, construir rapidamente, etc. Quer dizer, essa foi a ideia. Quer dizer, nesse momento a cadeira era arquitetônica.
Hoje ela não é. Porque nós nos habituamos com a cadeira industrial e ela deixou de ser o problema. Então, eu sempre brinco dizendo que desenhar móveis eu acho muito bonito, mas você tem 1 milhão de soluções interessantíssimas para um problema completamente desinteressante. A cadeira não é um problema interessante mais, é uma cadeira. Tem 1 milhão de desenhos maravilhosos, azul, vermelha, pinta, não sei o que, pouco me importa. Você vai lá, eu nem aguento mais, não aguento mais casa design. Você entra, está tudo lá, a tomada. Nós temos outras coisas mais interessantes para pensar. Embora, no caso brasileiro, eu acho que a produção dos objetos, se nós pensarmos do ponto de vista da cadeia produtiva, agregação de valor e construção de um aumento da industrialização, de uma boa qualidade média geral, é uma coisa maravilhosa. Pelo menos quando você anda no interior de São Paulo e na periferia, mas eu me lembro de Campinas, que é muito específico. Campinas, eu não sei por que cargas d'água, tem uma fábrica lá, que eles têm mania de coisa colonial. Então, todas as casas da periferia, todas as casas de favela, tem um diabo de um arquinho, que é a janela pré-fabricada, que todo mundo compra e que é de quinta, né? Aquela qualidade que é péssima, porque não é bem desenhada, porque o parafuso não funciona, porque a porta é uma porcaria. Eu acho que isso é uma das coisas, se eu fosse um designer, era uma das coisas que eu teria interesse realmente, que era entrar no campo da pré-fabricação e dos produtos, no sentido de mudar essa qualidade. Bom, mas de qualquer maneira, se nós pensarmos dentro de uma faculdade, que é o lugar onde nós temos que abrir as questões, os problemas, que soluções técnicas, né? Quer dizer, isso aí vocês vão pegar na vida, né? Na hora que entrar no trabalho, quer dizer, a prática de fato depende, arquiteto, design, depende da prática. Quer dizer, você vai aprender no escritório, no estúdio e tudo mais. Então, para que serve a faculdade? Formular os problemas. Formular os problemas. Se a gente ficar usando isso aqui como se fosse upgrade de soluções técnicas e não sei o que, é uma bobagem. Se a gente não tiver um bom problema, a gente vai ficar repetindo coisas que não interessam. Então, nesse momento, eu vou colocar uma questão aqui, tem os arquitetos aqui. A FAU sempre teve essa ideia da arquitetura e design juntos. E eu acho que isso é uma questão moderna, de fato. No momento, nós podemos pôr a cozinha em cima, embaixo, todo mundo hoje agora virou moda. A casa deixou decididamente de ser uma questão importante. A gente pode morar em 36 metros quadrados, em 10 metros quadrados. Tem gente que mora até muito bem embaixo do viaduto, não porque é bom morar embaixo do viaduto, mas que, meu Deus, a cidade tem coisas mais importantes nesse momento do que você pensar se a casa vai ser assim ou assado. Você tem que dar a casa, né? Aquilo que é a infraestrutura, água, luz, telefone, a creche, escola, isso é a cidade. E a casa, ou a moradia. Mas aquilo que foi uma mudança de mentalidade, já nós não temos mais. Quer dizer, por isso que eu acho que o design dos objetos, ele quase que entrou num excesso. Não vou ser contra, mas eu diria que numa faculdade, não sei se a gente não teria que pensar em questões mais interessantes. Então, interessantes, a palavra interessante também eu vou usar com muito cuidado. Porque quando a gente diz assim, é uma coisa interessante, em geral é porque a gente não sabe o que dizer. Interessante, então você já escapou. É melhor não usar isso. Vamos tentar achar as questões que são estimulantes e aquelas que podem dirigir certas perguntas. Tem algumas diferenças em relação à ação na cidade. Eu vou dar novamente um exemplo de arquitetura, mas que está muito ligado ao design. E também é um exemplo moderno, porque é interessante como exemplo. Eu presumo que vocês tenham aqui, mas alguns arquitetos modernos
que são muito bons arquitetos, que fizeram quase que o centro todo de São Paulo. E eles tinham uma ideia de formalização gráfica da fachada, ou da elevação, que parece uma coisa gráfica mesmo, de repetição. A repetição serial mesmo. E é curioso que quando você pega aquele pequeno maquetezinha, ou pequeno desenho daquele edifício, com aquela fachada toda desenhada, com o ritmo, organizada ritmicamente, como se fosse um pattern de tecido, né? Uma coisa gráfica, você acha aquilo perfeito. E quando aquele prédio vai para o centro da cidade, no meio da cidade, ele desaparece. Isso coloca um problema para a gente, que é a diferença entre espaço e objeto. Eu vou fazer uma pequena observação aqui para essa questão, para dar passagem para o meu colega, que vai falar logo depois. Mas essa ideia entre espaço e objeto é interessante. O que é um objeto? É alguma coisa que tem uma escala suficientemente próxima de você como apreensão do olho e que, de certa maneira, se sustenta sozinho. Ou seja, não importa onde ele estiver, em princípio, você é um sujeito aqui, tem um objeto aqui na tua frente. Pode ser uma cadeira e pode ser um avião. Em geral, são as coisas móveis. Móvel, exatamente porque eu posso pôr esse copo aqui, ou aqui, ou aqui. O que está em torno, eu abstraio. Ou seja, o objeto, eu estou dando uma descrição de uma operação do olho, não estou definindo filosoficamente a questão do objeto. Estou dizendo, o objeto é aquilo que concentra o nosso olhar direto, ou seja, você abstrai em torno. Agora eu vou lembrar vocês como o Corbusier definia a relação da arquitetura. Ele dizia, quando nós vemos uma construção, nós sempre vemos tudo que está em volta. Nunca conseguimos abstrair completamente a construção da paisagem. E é por isso que ele diz, é muito bonita a descrição que ele faz do Partenon grego, porque ele começa dizendo, o Partenon, ele diz, sem o Partenon não existiria a paisagem grega. E depois ele começa a descrever, do Partenon ele tira uma linha horizontal que vai do Propileu até o mar Tirreno e o céu, e ele vai, é impressionante como ele vai dando uma relação geográfica de mensuração espacial, aonde o sujeito entra dentro da descrição. Um objeto, você olha, concentra o seu olho nesse copo, mas ele independe do que está em volta, porque, claro que está tudo em volta, mas você não olha. Então, quando você pega uma cadeira, quando você, vamos dizer, esse é um português que nós temos horrível, né? Pegar uma cadeira como se pegar um conceito, né? Pega uma coisa. Vamos olhar uma cadeira isoladamente, você abstrai o que está em volta. Você vai ver como é que é o desenho, como é que ela foi feita, como é que ela, né, a cadeira em balanço, que a gente lembra que só existe a cadeira com aquela cadeira em balanço, porque naquele momento também existe a laje em balanço. Não existe cadeira em balanço antes de alguém ter inventado a laje em balanço. Tem uma série de coisas muito bonitas, mas você olha aquela cadeira, como ela é feita, como é que ela se organiza, você esquece um pouco em volta, por isso ela se torna um objeto. O design, em geral, ele tem essa tendência a pensar as coisas na sua autonomia, o que cria um problema quando vocês vão para a cidade. Uma vez eu vi um projeto de um aluno, ele tinha feito uma série, o meu colega aqui que é designer, provavelmente vai falar melhor que eu, mas eu me lembro perfeitamente disso. Ele tinha feito tinha dado um exemplo em que tinha feito um poste de luz para uma rua, para pensar uma rua com poste de luz, para iluminação. E ele desenhou o poste magnificamente, mas tão magnificamente que ele virou uma lâmpada italiana daquelas que você põe em cima da mesa, de tão bonito, cheio de coisas e tal. Bom, agora imaginem uma lâmpada italiana, daquelas muito bem desenhadas, multiplicadas por 100 numa rua. O que acontece? Você não vê mais nada, a rua ficou uma aranha, ficou um monte de coisa e aquele desenho desapareceu. Ou seja, o desenho do poste não pode ser pensado como um objeto. Ele tem que se tornar um índice espacial
porque ele tem que ser pensado em termos de série, porque a sua apreensão é atmosférica. Então, o poste tem que ser pensado na sua relação entre um e outro, a distância entre um e outro, depois como é que o seu olho apreende aquilo, como é que a lâmpada vai pontuar, entende? E ele fez o contrário, ele pegou o poste e desenhou como se fosse uma lâmpada, que é feita em série, mas que você põe uma na sua casa, você não põe 10 na mesma sala. E essa era a grande diferença. É a mesma coisa, uma luminária. Uma você trata como objeto, porque ela vai ser uma dentro da sua sala. E o outro você trata como um índice espacial, que é quando você entra na cidade. Porque você tem a questão em que você circula e você tem uma observação atmosférica. Eu acho que, com essa explicação mínima assim, de problemas que ocorrem entre arquitetura e design, eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente daria como aula. Não é uma palestra, não vou ficar dando uma palestra sobre isso, porque isso é uma aula mesmo. Isso é o que a gente faz na prática, é o que todo dia a gente tem que aprender, e isso depende da prática. Vocês têm que fazer para aprender. É como a história do Mondrian, que a gente olha aquele quadro, acha que aquilo foi feito. Se você chegar bem perto de Mondrian, é muito impressionante, porque você vê, é sujo, você vê as camadas de tinta, o cara demorou não sei quanto tempo para botar aquele vermelho ali, aí ele achou que aquela quantidade de vermelho não era suficiente, aí você vê a tinta branca que ele empurrou um pouco para poder acertar. Fica tudo marcado. É impressionante, porque a gente olha o Mondrian de fora, parece que aquilo foi feito em computador, nada, ele fez aquilo mesmo no olho, e aí só a prática. Tem que estar lá. Então, não é isso que eu estou fazendo aqui, eu acho que eu dei uma pequena introdução para vocês, mas eu proporia que vocês pensassem qual é o problema nesse momento, no Brasil, no mundo. Tem uma coisa muito interessante em termos de código, não sei se vocês têm lido sobre o Linux, o computador. Qual é o grande problema do pessoal de programação do computador? Eu acho que é parecido com o que vocês têm como problema. O Linux tem um problema que é o seguinte, é um código livre, não é? Todo mundo interfere naquele código, todo mundo é democrático. Então, o problema é que os programadores estão com dificuldade de traduzir a sua própria organização para um outro, porque eles não estão conseguindo estabelecer um código comum, então eles não conseguem traduzir. Está sendo um dos problemas mais complicados, ou seja, quanto mais democrático, mais difícil está sendo generalizar, porque todo mundo põe a colher no tal do código. Aí eu faço aqui, o outro faz assim, é livre, o código é livre, mas os programadores estão tendo uma conversa, não é com o usuário, é entre eles. Ou seja, entre vocês. Como estabelecer a conversa entre os vários programadores. Eu acho que o problema não é exatamente as soluções, mas qual é o problema que permite que nós naveguemos no meio das coisas. Como cada grupo pensa a ideia de natureza. Obrigada.